Beleza, rapaziada, vamos aqui para esse exemplo agora. Esse exemplinho agora ele já dá um salto aqui no nosso nível de dificuldade, beleza? Mas, cara, é aquilo. Sempre instruo isso a vocês. Se vocês pegam um problema que vocês não conhecem, vocês pegam esse problema e dividem em problemas menores que você sabe resolver. Tá? Então, vamos ler o enunciado aqui. Calcule o coeficiente angular da reta tangente. Então, ele só quer o coeficiente angular, não tá nem aí para a equação da reta, beleza? Do gráfico, h de x igual ao seno ao cubo de raiz de x mais o cosseno de 2πx. Tá. Então, cara, a primeira coisa que você percebe, pô, você tem uma soma de funções aqui. Como é que eu derivo soma? Pô, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, pô, eu vou derivar esse aqui, vou derivar esse daqui e depois vou juntar, né? Não vou me atentar e, meu Deus, tem uma coisa somada outra. Não, calma. Você sabe resolver isso daqui. Se aqui fosse, por exemplo, x ao quadrado e aqui fosse x ao cubo, você saberia resolver. Não é porque trocou as funções, aumentou o nível de dificuldade que você não sabe. Você sabe. Tá, beleza. Legal. E aí? Como é que a gente começa aqui? Cara, eu vou começar por essa função aqui, que ela parece a mais cabeluda do mundo, né? Então, o que você percebe aqui, cara? Aqui você já não tem a composição só de duas funções, beleza? Você tem a composição de mais funções, né? Por exemplo, você tem uma função f de x, que é igual a x ao cubo, por exemplo. Tem. Aí você tem uma outra função g de x, que é o seno de x, né? Você tem outra função, você tem a função h de x, que é igual a quanto? Que é a raiz de x. Aí, cara, né, você aplicou esse cara aqui, então você tem a g da h de x. Aí você pegou isso e aplicou em f de x. Então você tem a f da g da h de x. Assim, se você fosse escrever em notação matemática, né, na notação de Leibniz, você conseguiria, né, sem problema. Você ia pegar toda essa função e ia derivar por esse argumento, g de h de x. Depois você ia pegar a função g de h de x e ia derivar em função a esse argumento. Aí, por último, você ia derivar esse argumento em relação a x. Beleza, você ia achar a mesma coisa. Né? Eu estou pensando aqui se a gente vai construir isso ou não. Mas o que eu estou tentando fazer aqui para vocês é vocês já baterem o olho. Pô, isso aqui é uma função 1 composta, nitidamente. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui. Aí eu estou tentando otimizar o processo de vocês. A gente primeiro vai fazer otimizado, depois a gente regride o pensamento. Mas beleza, vamos fazer, cara, de uma maneira bem otimizada. O que vocês começaram a perceber? Tem um padrão, né? Qual que é o padrão? Você vai pegar a função de fora, a função mais de fora possível, depois vai derivar de dentro, depois vai derivar de dentro, de dentro, de dentro. Então você vai de fora para dentro, derivando. Tá. Então vamos derivar esse primeiro cara aqui, ó. Esse primeiro cara aqui. Vou trazer ele aqui, ó. Como é que eu derivo esse cara aqui? Então eu quero pegar a derivada em relação a x desse cara. Então eu já quero direto, derivada em relação a x. Toma. Como é que eu vou derivar esse cara aqui? Cara, primeiro eu vou derivar a função mais de fora possível. Qual que é a função mais de fora possível? Quando a gente construir aqui esse conhecimento aqui da função composta disso, a gente viu que a função mais externa possível é x ao cubo. Então eu tenho alguma coisa ao cubo. Qual que é a derivada de alguma coisa ao cubo em relação a ela? É 3 vezes essa coisa ao quadrado, né? Porque qual é a derivada de x ao cubo? É 3 vezes x 3 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1, que é 2. Isso. Então vai dar 3x ao quadrado. Legal. Só que eu não estou falando de x, eu estou falando de um argumento. Qual que é o argumento todo que tem aqui? Pô, cara, é um porradão aqui, né? O argumento é seno de raiz de x e esse seno ao quadrado. Tá. Beleza. Rapaziada, fala aí, Lucas aqui. Então, só para eu não ter que gravar outro vídeo e nem ter que ficar botando na edição lá vários raiz de x que eu esqueci de colocar, assim, teve uma hora que eu tive que derivar seno de raiz de x, né? Eu falei da derivada e tal, mas eu escrevi cosseno de x, mas todo que é cosseno de x ali é cosseno de raiz de x. Eu acabo percebendo esse erro lá no final e consertando tudo. Mas só para você, se você estiver acompanhando, fazendo junto comigo e falar, ué, mas não era para ser cosseno de raiz de x? Era. Eu esqueci, eu comi ali um cosseno de raiz de x. Por isso que eu falo, fazer com pressa às vezes é complicado. Joga no Leibniz, parceiro, joga no Leibniz. Valeu, rapaziada. Acabou por aí? Não, né? Agora a gente tem uma função mais de dentro. Qual que era a função intermediária lá que a gente tinha escrito? A função era o seno de x, não era? Qual que é a derivada do seno de alguma coisa em relação a essa coisa? É o cosseno dessa coisa. Então isso aqui é o cosseno de x. Beleza. Acabou por aí? Não. Eu ainda tenho uma função aqui dentro, né? É a função raiz de x, a função mais interna possível. Tá. Então eu tenho aqui uma função aqui dentro, que eu chamei de h de x, que ela é raiz de x. Ou x elevado a meio, se preferir. Qual que é a derivada de x elevado a meio? Pô, a derivada de x elevado a meio é quanto? A derivada de x elevado a meio é meio vezes x elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Menos meio. Tá, então
Isso daqui, no fim das contas, vai multiplicar um meio aqui, vezes x elevado a menos meio. Beleza? Acabei de perceber que um negócio, a gente não vai poder aplicar isso aqui em x igual a zero, né? Mas, enfim, vamos calcular só a expressão aqui. Só a expressão já fico satisfeito. Então, qual que é essa expressão? A gente pode melhorar só essa escrita aqui, mas já está feito, né? A gente derivou todas as funções, mais de fora possível, depois para mais de dentro e tal. Então, vamos lá. Eu tenho 3 e eu tenho meio aqui. Então, vou escrever 3 meios. 3 meios. Vezes. Aí sobrou um seno ao quadrado de raiz de x. Aí desse seno tem um cosseno de x. Aí depois tem um x elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz de x. Então posso até melhorar isso aqui e escrever assim, ó, 3 sobre 2 raiz de x, que multiplica o seno ao quadrado de raiz de x vezes o cosseno de x. Vou trazer isso aqui um pouco mais para cá. Tá diminuído também. Então isso aqui é o seno ao quadrado de raiz de x vezes cosseno de x. Beleza? Acabou por aí? Não, né? Eu tenho que derivar outra porrada ali que eu tinha, né? Qual que era a outra porrada que eu tinha aqui? Era essa. Ah, tá. Pô, essa função, Lucas, ela já é bem mais simples. É verdade, ela é bem mais simples. Ela aqui é uma função composta só de duas, né? Porque aqui eu vou ter uma função de fora, que é o cosseno de alguma coisa, e aqui dentro eu vou ter 2π vezes x. Isso. Qual que é a derivada da função de fora, cara? A derivada da função de fora, cosseno de alguma coisa. Derivada em relação a essa coisa é o quê? É menos o seno dessa coisa. Então isso aqui é menos o seno de 2π vezes x. Legal. E eu tenho que multiplicar isso pela derivada da função de dentro. Qual é a derivada da função de dentro? Qual que é a derivada de 2π vezes x? É 2π. Ah, tá. Então, esse cara aqui ficou mole, né? Esse cara aqui é menos 2π seno de 2π mais x. 2π vezes x. Então, cara, quem que é a expressão final da minha derivada? Cara, a expressão final da minha derivada galinha de x, ou dh dx, é quem? É todo esse cara aqui, mais aquele outro, né? Só que como esse cara é negativo, já vou colocar aqui direto. Ah, tá. Então, pô, fechou, né? Fechou aqui, sem problemas. Então, essa é a expressão da derivada. Então, se você quiser calcular o coeficiente angular da reta em qualquer ponto, x igual a 1, vai jogar x igual a 1 aqui. O x igual a 0, acabou que eu dei esse mole, eu botei o ponto antes de fazer a derivada, porque eu geralmente faço exercício junto com vocês também. Só que a ideia é que o zero não pode, né? Essa função ela não faz sentido, talvez, falar de derivada dela no zero, tá? Então, cara, é isso, beleza? É isso. É só tomar cuidado com as regras aqui. Agora eu só vou desembolar uma coisa que eu prometi para vocês que eu ia falar, sobre essa função aqui. Vamos escrever isso aqui. Se eu quisesse escrever na anotação de Leibniz, como é que eu escreveria isso daqui? Como eu disse, tem 3 funções aqui dentro, né? Então a gente vai desmembrar essas funções aqui. Eu tenho uma f de x sendo igual a x ao cubo. Eu tenho uma g de x sendo igual ao seno de x. E eu tenho uma h de x sendo igual a raiz de x. Aí, cara, olha só que foda isso aqui. Hein? Eu tenho que compor essa função. Então você percebe que o h de x está dentro do g de x, né? Eu tenho seno de raiz de x. Ah, tá. Então a minha função, na verdade, ela é g de h de x. Só que g de h de x, ou seja, o seno de raiz de x, está dentro de x ao cubo. Ah, tá. Então isso daqui está dentro da função f. Ou então eu quero a derivada desse cara aqui, desse monstrão aqui. E aí, como é que eu derivo isso daqui? Para eu derivar isso daqui, eu tenho que, usando a notação de Leibniz, né, de uma maneira mais fácil, se eu quero derivar esse monstrão aqui em relação a x, o que vai ser? Cara, qual que era a ideia? Eu não tenho que derivar de fora para dentro? Então a primeira função que eu vou derivar vai ser quem? Vai ser essa mesma função. Vou derivar essa função maluca aqui, louca. Vou derivar essa função aqui, maluca. Deixa eu copiar ela aqui. Copiar ela aqui. Então eu vou derivar essa função doidona aqui em relação a quem? Em relação ao argumento dela. Cara, quem que é o argumento desse treco feio pra cacete? É o g de h de x, não é? Ah, tá. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a quem? A g de h de x. Vou ter que até diminuir, porque senão não vai caber, né? Já perceberam aí que vai dar problema. Tá, beleza. Aí agora o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que derivar mais um cara.
Vou ter que derivar mais um cara. Quem que eu vou derivar agora? Eu vou derivar a função de dentro. Quem que é a função de dentro? É g de h de x. Então eu vou derivar g de h de x. Em relação a quem? Em relação ao argumento dessa função. Quem que é o argumento dessa função? É h de x. Então, em relação a h de x. E por último, cara, por último, agora eu tenho que pegar a derivada de h de x em relação à variável que eu quero. Agora sim eu estou contabilizando todas as formas com que essa função varia em relação a x, beleza? Tá. Então, agora eu vou ter por último a derivada da função h de x em relação a quanto? A x. Agora, cara, a gente pode praticar aí alguns cortes aí, né? Ilegais pelos matemáticos, mas muito legais aqui pela gente. Eu posso simplificar esse cara com esse cara, esse cara com esse cara. Ver se eu não volto exatamente para derivada da f da g de h de x sobre x desse lado direito. É exatamente o que tem aqui, né? Tá. Então eu estou escrevendo essas duas coisas de uma maneira diferente. Isso. Aí escrevendo dessa maneira diferente, eu consigo contabilizar todas as formas que eu tenho. Vê se não foi isso que a gente fez. Quem que é a derivada da f da g da h de x? É a derivada da função toda de fora. Que é quanto? É 3 vezes a função toda ao quadrado. Tá. E qual que é a derivada da função de dentro? A função de dentro é quem? É seno de raiz de x. Quem que é? Seno de alguma coisa, né? Qual que é a derivada de seno de alguma coisa? É cosseno de alguma coisa. Tá. Então isso vai dar cosseno de raiz de x. Legal. Aqui foi mal, né? Eu comi um raiz de x aqui no processo. Vou ver se eu conserto depois. Aqui é a raiz de x, tá? Seno de raiz de x. Beleza? Aqui o cosseno de raiz de x. Tá, legal. E aqui cosseno de raiz de x também. Eu acabei de perceber que eu comi esse raiz de x aqui em algum lugar. Beleza. Aí eu vou ter o que aqui? Vou derivar a função seno de raiz de x, que é cosseno de raiz de x. Só que aí o raiz de x ele varia com x também. Tá. Pronto. Contabilizei tudo aqui. Beleza? Exercíciozinho mais denso, mais complexo. Mas assim, é isso, cara. O que as questões vão tentar fazer? Cara, vai tacar uma função maluca. Por exemplo, será? Fica de exercício aí. Calcula aí a derivada dessa função aqui. Seno, tá? Seno a quinta de x ao cubo. Não, até melhor aqui, ó. De seno a quinta de 2x mais 4 melhor, mais 2 raiz de x mais 4 ao cubo, irmão. Aí tu inventa o que tu quiser, pô. Isso aqui dá pra fazer também, sem problema nenhum. Vai derivar quem primeiro? Tu vai derivar o seno a quinta de alguma coisa. Quem que é o seno a quinta de alguma coisa? É 4 vezes o seno de alguma coisa elevado a quarta. Tá. Aí depois tu vai ter a derivada de um treco ao cubo. Qual que é o treco ao cubo? É 3 vezes o treco ao quadrado. Mas dentro do treco tem uma função aqui. Eu tenho que derivar essa função. Qual que é a derivada de 2 raiz de x? Aí é 2 vezes meio x elevado a menos meio. Pronto, você vai matar. Então, assim, você percebe que a dificuldade vai ser imposta, o cara vai colocar vários termos na função e tal, para você se confundir. Mas se você pegou essa ideia dessa questão de, eu vou derivando, de fora para dentro. Tá, então eu vou derivando de fora para dentro. Se você tiver mais facilidade de escrever notação de Leibniz, pode escrever. Você vê que ela é muito útil, né? Esses cortes aqui, esses cortes aqui, eles são bem úteis, na verdade, né? Eles ajudam a você sintetizar essa ideia na sua cabeça, tá? Mas você percebe que é só uma questão de preciosismo, né? Você pode simplesmente fazer de cara. Tu pode cometer o mesmo erro do que eu, né? De comer o raiz de x, né? Que nem eu comi aqui. Mas acontece, tá? Acontece. No caso aqui, eu escrevi raiz de x, né? Mas depois eu ignorei esse raiz de x. Mas é isso, beleza? Não sei se vai ter mais exercício disso, eu já acho que tá de boa, né? Que eu já cumpri todo o protocolo. E é claro, a partir daqui, cara, daqui a pouco vai começar os estudos, a gente vai estudar derivação implícita, a gente vai estudar taxas relacionadas, que vão ser coisas que a regra da cadeia é extremamente importante. Cara, você pegar isso daqui e entender, cara, tu já tá muito na frente, beleza? Então, é isso. Fechamos essa aulinha aqui online, né? Espero que tenham curtido aí o dia de recesso devido à greve. E é isso. Um abraço a todos aí.